Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 20, nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós encontramos aqui a oração do apóstolo Paulo em prol daqueles irmãos em Éfeso. E Paulo não ora simplesmente aqui pelos irmãos da igreja visível em Éfeso. Percebam que no versículo 15, depois de dizer que se põe de joelhos, que ora, que apresenta essas petições, esses pedidos, esses irmãos diante de Deus, ele diz que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo citando e mencionando a igreja triunfante, a igreja que já havia partido, aqueles santos irmãos que já haviam padecido desde os tempos antigos, que agora desfrutam da presença de Deus, mas ele ora também sobre a igreja, por aqueles irmãos que estão sobre a terra. Aqui nós encontramos a figura da igreja militante, e Paulo aqui as une, né? Em nome dela, e representando elas, Paulo ora aqui, orando pela igreja do Senhor como una, como única, como aquela que é a amada de Deus, querida de Deus, guardada pelo Senhor, e ele menciona aqui. E ele aqui, a partir do versículo 16, ele vai citar a motivação dele estar orando. Por que ele se põe de joelhos? Porque ele toma o nome da igreja do céu, mas da igreja da terra. E ele cita aqui, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo, percebam que ele não está pedindo aqui para que Deus, para que o Senhor mude as circunstâncias exteriores, mas ele está pedindo que aquela igreja, que aqueles irmãos sejam fortalecidos interiormente para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os reveses, as lutas e as provações. Nesses dias que nós estamos vivenciando, queridos irmãos e amigos, nós precisamos da força do Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Diante das circunstâncias que nós temos visto, das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós até tememos, né? A nossa tendência é nos enfraquecer cada vez mais, é nos debilitar cada vez mais. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus, pedindo que Ele nos fortaleça interiormente, pedindo que Ele nos revista do seu poder, para que nós possamos fazer a diferença no contexto em que nós estamos vivendo como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, como amados de Deus, como a igreja militante do Senhor, que milita sobre a face dessa terra. No versículo 17, ele vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Paulo lembra aqui de suplicar a Deus por esses irmãos para que eles cresçam em amor, para que eles estejam alicerçados e arraigados, ou seja, firmados na base sólida que é Jesus Cristo, para que eles possam crescer nesse amor. É tendo Jesus como modelo, é nos entregando totalmente nas mãos de Jesus, é confiando plenamente nele, é olhando para o seu exemplo, que nós podemos ser aperfeiçoados no amor. Ninguém jamais pode amar se não tivermos, se a pessoa não tiver o exemplo maior, se não for o exemplo, se não for Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para ele, nós precisamos ter nele o nosso modelo, nós precisamos pedir que Deus nos dê a graça de andarmos como Jesus andou, mas também de amarmos como Jesus amou, de perdoar como Cristo perdoou, e é essa a preocupação do apóstolo Paulo. No versículo 18, ele diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que Paulo está pedindo aqui, clamando a Deus que esses irmãos cresçam, que esses irmãos enxerguem, que esses irmãos compreendam aqui a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. E aqui nós voltamos àquilo que nós dissemos anteriormente. Se nós não conhecermos o amor de Jesus Cristo, se nós não tivermos recebido desse amor, se nós não tivermos desfrutado do seu perdão sobre as nossas vidas, nós jamais seremos capazes de compreender esse amor, de viver esse amor em nossas vidas. E é necessário que nós olhemos para Cristo, que Cristo seja o nosso modelo, para que nós sejamos aperfeiçoados, que nós possamos pedir a Deus nesses dias, que Deus nos dê esse aperfeiçoamento através de Cristo. Nós sigamos submissos a Cristo, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui que Paulo nos lembra, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então é essa petição aqui que Paulo faz. Essa oração profunda, essa oração verdadeira, essa oração aqui recheada de intenções e de pedidos e de súplicas a Deus pelos irmãos em Éfeso. E essa mesma oração da qual nós também fazemos parte. Nós somos incluídos aqui. Paulo cita a igreja do céu, mas cita a igreja da terra. Ele cita a igreja que já triunfou, mas a igreja que ainda milita. Então essa oração é por nós. Então, amados, que nós possamos, nesses dias, a despeito das lutas, das dificuldades que nós temos vivenciado, que nós temos vivido, nós possamos, de fato, crescer. E Deus, somente Deus, pode nos dar esse crescimento, que nós possamos confiar nele, nós possamos nos entregar profundamente, plenamente em suas mãos, e saber que ele é poderoso, como Paulo diz aqui, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua presença, com a sua palavra, da sua esperança, do seu agir, do seu poder transformador, e possa nos dar essa visão plena, e que nós possamos encher o nosso coração com a palavra do Senhor.